Olá, boa noite. Já é boa noite, né? Avançamos um pouquinho no horário, mas é isso mesmo. Está dentro aí do nosso timeline aí com relação a esse projeto 545 da Advocacia Aplicada, tá? Inicialmente a ideia é todos os dias às 5h45 da tarde, de segunda a sexta, conteúdo massivo, importante, relevante, prático da advocacia empresarial no dia a dia das empresas, no dia a dia da advocacia mesmo. Então você que é estudante, que não sabe ainda ao certo que área mais se identifica, como quer atuar, em que quer atuar, então nos segue nas redes sociais, no nosso YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, e lá você vai ver as novidades do mundo jurídico através da advocacia aplicada, voltada para o direito empresarial. Então, o direito empresarial ele não se resume somente ao direito societário, aquele direito de empresa que está lá no Código Civil, não. O direito empresarial no dia a dia da advocacia, ele é mais extenso, ele é mais expansivo. Tá? Então, ele atua um pouco na área do direito trabalhista, porque nós precisamos orientar nossos clientes que são empresários a como eles procederem mediante a reforma trabalhista, as normas trabalhistas, fiscalização de DRT, Ministério Público do Trabalho. Então, todo esse universo na área trabalhista, convenção coletiva de trabalho, acordo sindical, tudo isso envolve as empresas. Tá? Então, se você pretende advogar na área empresarial, você não pode deixar de mão de entender com profundidade o direito do trabalho. Tá? E, de repente, se você pensa em ser um advogado empresário, de ter um escritório de advocacia, você pode ter esse subnicho dentro do seu escritório, tá? Como é o nosso caso. Nosso caso, nós temos segmentações por área, tá? De acordo com a complexidade, de acordo com a demanda de clientes, você pode estar estendendo a tua zona de atuação. E aí nós temos também o direito empresarial puro e simples, que eu já falei, nós temos a parte do direito civil, com ramificações na área de família, sucessões, na área contratual, tudo isso abrange a parte civil. Tá? E tem o tributário, tem agora o compliance, que as empresas precisam se adequar e ele está junto do direito empresarial. Mas vamos lá, deixando de lado essa abertura, essa breve abertura, vamos voltar aqui para o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje ele é decorrente de uma consulta que nos chegou. Então, tem um grupo empresarial, tem toda uma organização, eles seguem à risca a nossa orientação, e isso nos ajuda a evitar passivo trabalhista para eles, e realmente é uma empresa muito bem organizada. E começou a ter atrasos repetitivos, com relação à equipe, a equipe cresceu muito, a empresa se desenvolveu bem, mesmo em meio à crise, tá? Então, a crise não é para todos, tá? Não sei se você está em crise, em que situação você está. Mas esse nosso cliente, ele cresceu bastante e ele segue as regras e orientações que nós passamos do ponto de vista trabalhista, contratual, nas assessorias e consultorias que nós prestamos para eles. Mas eles começaram a sofrer, e aí o nosso tema de hoje é a jornada de trabalho, que está lá no artigo 58. Então, se você quer saber o que fazer, que é a consulta, quais procedimentos para os funcionários que chegam atrasados por mais de 15 minutos no seu trabalho, de forma injustificada, então assiste até o final que você vai compreender perfeitamente, tá? Uma compreensão ampla do ponto de vista da CLT, do ponto de vista da lei da reforma trabalhista e súmula do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Tá joia? Então vem comigo nessa jornada de hoje, que não é uma jornada de trabalho, como é o nosso tema, mas é uma jornada jurídica na área empresarial. Fechado? Então vamos lá, o artigo 58, que retrata da jornada de trabalho, ele sedimenta o que tem no artigo 7º da Constituição Federal, dizendo que a jornada diária do empregado, ela tem um limite de 8 horas de duração, tá? Não podendo exceder 2, aí vem toda aquela questão que não é a minha meta hoje, tá? Não é falar de jornada de 8 horas, 44 horas semanais, aí tem aquele trabalho de meia jornada, que pode chegar até 30 horas. Essa aqui não é a minha proposta hoje. A minha proposta é trazer a solução para os 15 minutos. Então, fica ligado aí. Jornada de trabalho, todo mundo sabe, 8 horas, no máximo 2 de horas extras diariamente.
podendo chegar a 44 semanais. Passou disso, hora extra. E aí a hora extra é no mínimo 50% da hora normal de trabalho. E isso encarece muito. Você imagina só o empresário que tem de forma otimizada o custo da sua folha de pagamento. E no meio empresarial a gente está sempre em contato com o recursos humanos, outras empresas chamam de DH, que é desenvolvimento humano, mas todas elas olham o recursos humanos como um item de elevado valor, custo mesmo para a empresa. Tá? Então, boa parte da operação da empresa, ela passa pela folha de pagamento, porque realmente é bem oneroso. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Você imagina só, se a folha ela já é onerosa, você imagina pagando extra jornada, pagando horas extras. Então, extrapola demais. Tá? Então, tem que ter cuidado com isso. E a dica que eu dou, relevante, é, se você está tendo muita hora extra na tua folha de pagamento, podem ser 2 sinais importantes. O primeiro deles é que pode estar havendo baixa produtividade da equipe na hora normal, e aí a equipe fica para dar hora extra e ganhar o adicional da hora extra, que é no mínimo 50% da hora normal. Então a gestão da empresa tem que cuidar disso, para saber se a produtividade no horário normal está ok. Ou é um sinal de que, se existe muita hora extra, mas na jornada de trabalho, os colaboradores são empenhados, comprometidos com a empresa, comprometidos com o resultado, então pode ser um sinal de que você precisa aumentar a tua equipe. Tá? Então são esses 2 conselhos que eu dou em relação à observância da jornada. No parágrafo 2º do artigo 58, vem as horas itineres, que foram abolidas pela Lei 13.467, que passou a viger desde 11 de novembro de 2017. Doutor Léo, e como que é horas itineres? Que nome é esse? Então, horas itineres é o que nós tínhamos na lei antiga, na CLT até então vigente, que é o tempo de deslocamento do empregado de casa para a empresa. Esse tempo de deslocamento era considerado horas itineres. E se ele era de difícil deslocamento, com difícil acesso de condução, ou própria, ou pública, ou até mesmo da empresa, então esse tempo de deslocamento era considerado horas itineres, portanto, horas do trabalhador à disposição do empregador e contava como jornada de trabalho. E exatamente isso, jornada de trabalho. Então, vou dar um exemplo clássico. Tá? O exemplo clássico é o seguinte, é aquele ônibus da indústria que passa 5 horas da manhã, pegando os funcionários, para às 7 horas estar na indústria. Essas 2 horas de deslocamento, onde o ônibus passa recolhendo os colaboradores em local de difícil acesso, ou caso a indústria esteja em local de difícil acesso, essas 2 horas é a jornada de trabalho. Então, na verdade, na legislação anterior, o empregado começava a trabalhar 5 da manhã, onde, na verdade, ele chegava na empresa 7, calçava, vestia o EPI, colocava lá os equipamentos de EPI e começava a trabalhar às 7, 7h15, mas essas 2 horas iniciais, consideradas plenamente como jornada de trabalho. E aí veio a lei da reforma trabalhista e aboliu isso. E o parágrafo 2º diz o seguinte, não é considerado tempo à disposição do empregador, tá? Não é considerado jornada de trabalho esse tempo de deslocamento. Acabou-se as horas itinerantes. Aí foi um burburinho, isso em 2017, até ano passado ainda, muitos questionamentos, como pode isso? Como é que pode um empregado ter que passar tanto tempo de deslocamento? Essa era a crítica que se fazia. Tanto tempo de deslocamento e não contar como jornada. E aí, eu tive, ano passado, por várias vezes, mas 2 vezes de maneira mais profunda, conversando com profissionais que atuavam e tinham jornadas itinerantes de em torno de 2 horas. E aí eu conversando com esses profissionais, todos eles disseram que nesse trajeto de jornada, eles faziam algumas coisas, menos trabalhar. Então eles ouviam música, ouvir música, gente, é divertimento. Eles batiam papo e interagiam, isso é desenvolvimento social.
Isso não é trabalho. Eles dormiam, faziam a leitura. Isso não é trabalho. Tá? Então, a meu entender, fui criticado na época e tudo, até hoje, mas assim, respeito quem pensa diferente. Mas o meu entendimento é que as horas em Tinder, elas não eram justas, porque o empregado verdadeiramente não trabalhava. Não existia um desenvolvimento de uma atividade laborativa, produtiva. Ora, se ele não está produzindo nada, por que ele tem que ganhar por isso? Ah, mas a indústria fica distante. Isso é uma outra história, tá bom? Mas, ultrapassada essa questão, eu vou entrar no ponto da consulta. Lembra lá no começo da nossa aula, da nossa live? O que é que nós devemos fazer, que procedimentos devemos adotar se o trabalhador, se o empregado atrasar por mais de 15 minutos? Essa foi a consulta que nos chegou hoje. Doutor Leonardo, e aí agora? Está chegando 15 minutos atrasados. E agora, como é que nós devemos fazer? Aí eu digo, como é que está a regra de conduta da empresa? Lá existe claramente o horário de entrada e de saída? Perfeito, doutor, lá tem. O horário de entrada é às 8 da manhã, tem lá para 8, meio-dia, retorna depois à tarde e termina à noite. Ok. Lá prevê que se tem 15 minutos de tolerância ou os 10 minutos de tolerância da lei? Não, lá não prevê. Então, o que é que acontece? Se ele passa 15 minutos de atraso, na verdade a legislação fala superar os 10. E aí ele diz, se com 15 minutos de atraso, o empregador ele pode descontar esse tempo. Vocês estão entendendo? Atrasou 15 minutos. Ou saiu 15 minutos mais cedo, pode haver o desconto. E aí eu fui e aprofundei um pouco mais. Eu disse, olha, você pode ir além. Tá? Além como? Eu digo, olha, se a pessoa tem esse hábito de sair mais cedo ou chegar mais tarde, e esse mais tarde e esse mais cedo supera 15 minutos, você pode mandar ir embora para casa. Vou dar um exemplo que é o que ela trouxe. A empresa começa às 8 horas e tem uma pessoa que está chegando às 8h15 corriqueiramente. A partir de 8h15. Eu disse para ela, olha, está na norma? Não está. Então é o que fazer. Eu disse, olha, para essa pessoa você tem que chamar, dar um feedback, conversar e alinhar. Eu disse, olha, o nosso horário é 8, você está chegando às 8h15, te dispensei, conversamos, você continua chegando atrasado. Da próxima vez, se que você chegar depois de 15 minutos de atraso, você vai retornar para casa. E vai ser considerado um dia de falta. E essa conversa é uma advertência verbal ou uma advertência por escrito. Tá? Fechado assim? Procedimento mais prático é esse. Alinhamento, conversa, não resolveu, advertência verbal, não resolveu, advertência por escrito. E manda para casa. Fechado? Esse nosso cliente, ele está num patamar de organização maior, porque lá eles seguem normas de compliance. E nessas normas lá, nas regras de conduta da empresa, não tinha previsto que no atraso superior a 15 minutos, nós poderíamos mandar o colaborador para casa. O que é que nós fizemos nesse caso? Nós alteramos as regras de conduta dessa empresa, incluímos o tópico de que o colaborador que chegar injustificadamente, turma, não é por justo motivo, foi ao médico, trouxe atestado, foi fazer um exame, aconteceu algo, ele comunicou, conversou, dialogou, não é isso, estou falando atraso injustificado, tá? E mesmo essa questão do diálogo, ela é temerária, porque o empregador ele não tem a obrigação de aceitar uma informação de que chegou atrasado. É uma liberalidade do empregador, perfeito? Então, o que fazer aqui nesse caso do compliance? Nós alteramos a regra de conduta da empresa, inserimos que ele poderia mandar o colaborador para fora, foi feita uma reunião de alinhamento com todo o quadro, todo o corpo de funcionários da empresa, foi feita uma ata, todos assinaram e todos receberam a ata com essas informações. E ele passou a integrar o corpo de regra de condutas da empresa. E isso é o procedimento correto, que veio da nossa consulta de hoje, tá? Houve esse alinhamento extraordinário e trazendo segurança jurídica para o nosso cliente.
Perfeito, turma? Então era isso que eu queria trazer para vocês, algo prático. É isso que a advocacia aplicada tem feito cotidianamente, trazendo casos práticos, questões práticas do dia a dia. O que é que nos chegam de consulta, o que é que nos chegam... chegam muito mais consultas. Inclusive eu estava na reunião agora há pouco, tratando de plano de estágio, tratando de alinhamento da parte contratual. Lá é uma clínica multidisciplinar, então, contrato com fisioterapeuta, com educador físico. Então, assim, se eu fosse aqui falar de tudo que chega durante o dia, a gente ia se estender muito. E essa não é a nossa pretensão. É trazer um caso prático para você que advoga na área, você que é empresário, que quer saber mais sobre o teu universo de direitos e obrigações. Nos acompanhe nas redes sociais e divulguem. Se esse vídeo realmente tem feito sentido na sua vida, compartilhe aí com pessoas que realmente possam receber esse conteúdo e serem enriquecidas com isso, tá bom? Até lá!